sobre as reflexões a respeito dos movimentos políticos, de forças políticas em relação ao Senado Federal, tem aqui uma fala do Luiz, do bairro 15, que para você ver como que a pessoa que passa pela prefeitura, a prefeitura é uma excelente escola para quem quer ser político, né? Ali você encontra de tudo. E a ex-prefeita Socorro Neri teve momentos que ela tensionou com o movimento comunitário. Inclusive, tem um vídeo famoso que ela se retirando de uma reunião ali com alguns líderes de associações de moradores. Faz parte, o universo de quem administra uma cidade é fazendo escolhas o tempo inteiro. E quando se faz escolhas, parceiro, você acaba desagradando alguns, né? Bom, só para que você saiba, Itaã, se a Socorro for vice do Gladson, diz o Luiz aqui do bairro 15, eles estarão entregando o governo para qualquer outro. É a leitura que ele faz. O retrospecto dela, diz ele, em eleição, diz tudo. E aí, Astério? Bom, é uma boa provocação. Eu vou responder ele em seguida aquela questão do Jorge Viana, né? Exato. A prefeita Socorro Neri, a ex-prefeita, quando assumiu, ela tomou duas decisões que foi o enxugamento da máquina. Ela desarticulou a articulação política e a articulação comunitária. Daí a insatisfação que se manifesta. Ela desarticulou a articulação política que o PT tinha estruturado dentro da prefeitura para se relacionar com partidos políticos. Já foi o início de um rompimento, porque ela queria imprimir o caráter dela na gestão. Como gestora, ela foi muito bem. Na área política, ela não foi bem, como ele está dizendo, tanto é que o resultado foi ela perder para o Tião Bocalon. Mas ela ainda foi para o segundo turno em função do apoio do governador. Mas na gestão ela fez o que tinha que ser feito, que era enxugar a máquina e fazer aquele movimento. Agora, em relação a ela ser a gestora que ela foi, é um ponto importante. Se o governador teve a coragem de convidá-la para ser a candidata à prefeitura dele, à reeleição, né? Ele convidou ela para ser, ela estando no PSB, imagina agora ela sendo a sua secretária de educação, né? O vice tem o peso, mas a gente sabe que é muito relativo. Essa questão toda, eu vejo que ela continua sendo uma vice muito competitiva dentro desse contexto. Há os que gostam e os que não gostam. Em relação ao Jorge Viana, a pergunta que foi feita, não, ninguém pode subestimar a candidatura de Jorge Viana ao Senado, muito menos ao governo. Não pode ser subestimado, ninguém pode subestimar, né? O PT está unido, Lula se apresenta muito, tem gente que discorda de pesquisa, eu não vou brigar com pesquisa, né? Como diz o Crica, não dá para brigar com pesquisa, você também, né? Então o Lula aparece bem. Aqui no Acre, Bolsonaro aparece melhor do que Lula, mas Jorge Viana, com o PT unido, ele é um candidato fortíssimo, principalmente se nós tivermos 2, 3 ou 4 candidatos ao Senado. Ele é muito forte para o Senado. Isso aí não sou eu que digo, as pesquisas já apontaram, inclusive isso, de que o governador Gladys está muito bem para o governo e Jorge Viana é o primeiro colocado para o Senado, em segundo, o deputado federal Alan. Pois é, o Astério, eu imagino, não conversei sobre isso com ninguém, mas eu imagino que para Jorge Viana, essa calmaria que você apontou no início do programa é uma calmaria que deixa o PT e os partidos que apoiam o PT muito tensos. Por quê? Sim. Porque a eleição para o Senado ser polarizada é algo muito complicado, porque esse céu de brigadeiro aí de Jorge Viana, por enquanto, ele vai para as cucuias, né, como dizemos por aqui. Porque aí a história é outra. Porque o senador Márcio Bittar sabe, Gladson sabe, Flaviano, né, eles sabem, Márcio Bittar sabe que o jogo vai ser jogado a partir de quando começar a campanha eleitoral. Então, a máquina pública, muito embora um governante, um prefeito, sei lá quem diga que não vai usar, só em estar na máquina já está usando. Porque ele não se afastou do carro para disputar nada.
Então, o senador Márcio, ele entende que ele pode derrotar o Jorge Viana com a ex-mulher dele quando começar a campanha, quando envolver Alain, Jéssica, Maílza, quando ele envolver, inclusive ele vai tentar também com a Wanda, né? Vai tentar, não sei se vai dar certo, mas ele vai fazer uma tentativa dela ser candidata única, porque aí ela seria uma candidata da esquerda contra a direita, ou da direita contra a esquerda. Ele polarizaria, como você colocou. Vai polarizar, então fica mais fácil quem está na máquina derrotar, inclusive o Jorge Viana. Eu não sei se vão conseguir, porque ele é um candidato também muito forte. Bom, ô Astério, mudar um pouco o foco da nossa conversa. Essa semana eu conversei com o vice-governador Werlis Rocha e eu até brinquei. Falei assim, olha, eu faço uma aposta. Eu queria ver se daqui a algum tempo o destino de Rocha não vai ser se filiar ao Partido Liberal. Ô Astério, você e outra mais, se filiar ao Partido Liberal e se candidatar a deputado estadual. Você vê o vice-governador Werlis Rocha de maneira, como uma liderança cada vez mais isolada ou não? Você acha que há ainda viabilidade política? Que leituras que você faz? Eu acho que a candidatura da Mara a governadora, né, ao cargo de governo, ao Palácio Rio Branco, ela cria um palanque político para eleger deputados estaduais e, naturalmente, deputado federal. Particularmente, o Rocha nunca me disse isso, mas eu acho que ela é mesmo candidata a governadora. A Mara Rocha é candidata a governadora. E o Rocha é candidato a deputado federal, na minha avaliação. Ele não iria dispensar um momento desse, já que a irmã vai disputar o governo, leva a eleição para o segundo turno, isso aí vai acontecer, não tem como não acontecer, porque a guerra dele hoje é com o governador Gladys Cameli, dele e da irmã. Então, o que eles puderem fazer para o governador perder a eleição, eles vão fazer, né? E ele, claro, vai querer ficar com o mandato. Eu acho que ele deverá ser candidato a deputado federal. Você acha que o Rocha sai para deputado federal e Mara Rocha sai para governo? É isso? Essa é a leitura. Inclusive, ele no PSL. Ele no PSL, ele está apostando o seguinte, ele está apostando que o novo partido que vai surgir para o PSL com o Democrata, União Brasil, né? Esse partido, ele lança candidato a presidente e não apoia Bolsonaro. Porque aí fragiliza o senador Márcio, o deputado federal Alain, um é do DEM, o outro é do PSL, vão estar junto no partido, fragiliza. Então ele acredita que ele permanecendo no PSL, Luciano Bivar, que é interessado em ter um candidato a presidente, estaria com ele, não com o Márcio e o próprio Alain. Bom, eu queria outra coisa que eu preciso. Bom, isso aí ele disse que tudo vai depender de uma conversa com Luciano Bivar. E a partir dessa conversa é que ele vai tomar as decisões. Vamos ver em que isso vai resultar. Ô Astério, e a União Brasil? Como é que tamanho vai ter aqui no Acre? Vocês aí da cobertura da política já fizeram essa equação? Quantos prefeitos, quantos vereadores? Já tem esses números, Astério? Não, ainda não temos, mas vai ser a somatória, né, do que o PSL tem e o Democrata. De peso mesmo, a gente sabe que tem o senador Márcio Bittar, é um senador. O deputado federal Alan Henrique também é um deputado que conseguiu melhorar a performance do DEM no interior, tem vereadores, me parece que tem vice-prefeito, até um prefeito também, se não me falha a memória aqui, me parece que o DEM tem. Então, vai ser a junção e a somatória das forças, né, desse partido. Eu acho que a União Brasil, o Partido da União do Brasil, União Brasil, alguma coisa assim, vai ser um partido que vai dar o que falar, né? Muito forte. Muito forte. Eleição para deputado federal. Pois é, eu conversei com o senador Márcio Bittar essa semana aqui e perguntei a respeito do fundo partidário e tudo. 400 milhões de reais, o Astério. O vice Werlis Rocha disse que é um pouco menos, algo em torno de 360, 370 milhões. De qualquer maneira, é muito recurso, é um partido muito forte. E, bom, agora, se vai sair a terceira via dessa união, é que está todo mundo na expectativa, sobretudo a classe empresarial, viu, Astério? Eu tenho percebido isso.
O que acontece também, Alain, com a terceira via, a gente vê a eleição estava polarizada no início, polarizada entre o governador e o senador Petecão. O deputado Genilson está trabalhando muito, está trabalhando bastante para ser o candidato da esquerda. Ele está se colocando como candidato a governador da esquerda. Tanto é que eu acho que Jorge Viana não sai para o governo, mas também ninguém pode descartar. Genilson iria para o Senado. A entrada da deputada Mara Rocha, ela dá uma equilibrada nessa disputa. Não vai ficar o Genilson ali com um sanduíche, não. Ela entra também, puxa voto de um lado, de outro, então vai haver um equilíbrio no primeiro turno muito grande, né? Então, é preciso esperar também as definições, não só da fusão partidária, mas também do novo modelo de coligação, né, que chama... As federações, né? Federações. Por exemplo, a gente sabe que a federação é verticalizada. Juntou lá em Brasília PSD com o PSB, por exemplo, como é que ficaria? O senador Petecão disse que não, que isso é conversa mole. Mas se houver uma federação do PSD com o PSB, Genilson e Petecão, como é que ficaria a candidatura do Genilson, do Jorge Viana, do Petecão? Quer dizer, tem uma salada ainda aí muito grande para ser digerida, né? Bom, ô Astério, e essa questão do Genilson de sair para governo, caso Jorge Viana efetivamente saia para o Senado? Que informações você tem em relação a isso? Ele tem apoio de PCdoB? Como é que seria a composição de um possível governo liderado, uma chapa liderada por Genilson? As coligações majoritárias são permitidas. Eu acredito, sim, que se for confirmada a candidatura do deputado Genilson, PT ou PSB, outro partido aí da aliança vai indicar o vice, né? Agora, ele tem trabalhado bastante para ser, como eu disse agora há pouco, se colocando como candidato da esquerda. Eu acho que ele vai ter um peso grande. Pelo que eu sei, uma recente pesquisa também para consumo interno, na região de Tarauacá, de Feijó ali, ele dispara, né? Ele dispara para governador. Que é a região dele, né? Em seguida vem o governador Gladys Cameli, lá embaixo viria Jorge Viana e tal. No caso, os votos dele com Jorge Viana ali podem ser até somados, porque é voto da esquerda, do PCdoB, histórico, né? Então a gente vê o trabalho do Genilson muito bom, como trabalho. Se isso vai... se traduzir em voto, né? Se transformar em votos. Aí a história é outra, né, Alan? O Astério, para finalizar nossa conversa, nas eleições de 2020, se associar ao presidente Bolsonaro não surtiu efeito, não só aqui como no país todo. Basta ver o Russomano em São Paulo e o Crivella no Rio de Janeiro. Você acha que o acreano vai transferir o apoio que dá ao Bolsonaro para algum candidato? Quem pergunta isso é o Farias. Farias é interessante, porque aí está uma grande incógnita, né? Aqui não deu certo com o Coronel Ulisses, mas senadores e deputados federais se elegeram em 2018 na esteira do presidente Bolsonaro, né? Como foi o caso de senadores de São Paulo, de Minas, né? Ali em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro também, deputados federais e senadores, a gente viu que foi na esteira da liderança do presidente. No Rio de Janeiro foi. No Rio de Janeiro foi, né? O Witzel. Foi o Witzel. Em São Paulo, Dória. O Dória traiu o Alckmin. E traiu o Alckmin, né? E agora também está enganando... Bom, rompeu com o Bolsonaro também, né? Então, a gente sabe que muitos se elegeram. Aqui no Acre, quem está lutando por esse espaço de poder do bolsonarismo, né? Que vai sobreviver ao próprio presidente Bolsonaro, nós temos a Márcia Bittar. Nós temos o próprio deputado federal Alain, o governador também, só que o governador é interessante, ele é moderado, né? Ele é equilibrado. O Ciro Nogueira, que é presidente do Progressista, é gabinete civil do Bolsonaro. O Astério, o governador ele vai pisando aqui devagar. O Astério, você pontuou uma situação em relação ao Gladson que eu fiquei esperando você concluir o raciocínio, mas é intrigante essa postura do Gladson Cameli. A gente não consegue dizer assim, por exemplo, Márcio Bittar, nós não temos dúvida, ele é um defensor de Bolsonaro a ferro e fogo. Ele fecha com o capitão, né? Assim que fala a expressão?
Com o Gladson Cameli, você não consegue fazer essa leitura. Ele é uma pessoa que, olha, ele apoia, sim, mas olha, é uma espécie assim, ele é meio camaleão, ele vai mudando assim e sem ser agressivo, né? Esse aqui é o talento. Ele tem uma habilidade, o governador, é por isso que ele tem um carisma. Ele tem carisma, o Gladys, porque ele tem uma habilidade e um jeito também conciliador, né? Porque até para romper com Rocha demorou bastante. A gente pensava que ia ser depois da eleição, né? Porque a natureza dele, essa natureza assim, né? Ele, por exemplo, aquela questão de Supremo, ele não ficou a favor nem contra o Supremo, não ficou a favor nem contra o presidente Bolsonaro. E ele diz o seguinte: eu tenho que cuidar do governo. Eu tenho que cuidar do Acre, eu não vou brigar com ninguém, com governadores, com apoiar qualquer exagero, qualquer medida mais radical, golpe militar, eu não apoio, mas eu também apoio o presidente nisso, naquilo e tal. Esse é o jeito, Gladson, de ser, e pelo que as pesquisas indicam, está dando certo, né? Está dando certo. Astério, muito obrigado pela tua participação aqui. Conversaríamos mais, é que o tempo sempre disciplina a gente. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Itan. Boa tarde a todos. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.